E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Vou começar com uma notícia que está em destaque no OneFootball, que é a respeito do clássico Cruzeiro e Atlético do dia 7 de março, que sofreu aí uma alteração no horário. A partida que seria às 4h30, agora vai ser realizada às 19 horas, por causa da exigência, que a FIFA tem de 66 horas entre uma partida e outra. E como o Cruzeiro tem um jogo no dia 4 contra o Boa Esporte pela Copa do Brasil, não poderia jogar nesse horário mais cedo. Na prática não muda em nada, o jogo vai ser no mesmo dia, no 7 de março. Eu só acho que essa ideia aí da Globo, principalmente, de marcar o clássico para um sábado e não para um domingo à tarde, que é um horário que a gente está habituado a ver clássico, realmente é algo que incomoda, Todo mundo queria ver esse Cruzeiro e Atlético num domingo 4 horas, e esse horário, sábado, 7 horas da noite, certamente vai afastar alguns torcedores do estádio, seja porque fica meio tarde para ir embora, seja porque sábado é um dia que a gente gosta mais de sair para tomar uns negócios, e domingo era um dia que deveria ser, pelo menos, dedicado ao futebol. Infelizmente, os caras preferem colocar a venda de pacotes Premier à frente de tudo isso, e o Cruzeiro e Atlético vai ser realizado no sábado, só com essa pequena alteração de horário. Sobre o Marcelo Moreno, finalmente chegou a Belo Horizonte hoje, foi recepcionado lá no aeroporto pelo pessoal do Conselho Gestor e também por um grupo de torcedores, sócios torcedores, que foram agraciados aí em uma ação do clube. Ali do aeroporto da Pampulha ele partiu lá para a sede, onde foi, digamos assim, apresentado para a torcida do Cruzeiro, ou reapresentado lá na sede do Barro Preto. Segundo a Polícia Militar, tinha aproximadamente 500 torcedores do Cruzeiro por lá. A apresentação oficial do atleta, com entrevista coletiva e tudo mais, aqueles esquemas que a gente está acostumado, vai ser na tarde de amanhã lá na Toca da Raposa. E agora é realmente trabalhar, Tá todo mundo muito satisfeito com a vinda do Marcelo Moreno, certamente vai qualificar muito o nosso elenco. Ele ter optado pelo Cruzeiro nesse momento é sim uma prova da identificação, do respeito e até da gratidão que ele tem com essa camisa. Agora eu já tô ansioso para ver o Marcelo Moreno de volta aos campos, Não deve demorar muito para que ele faça sua estreia, até porque ele já vinha realizando pré-temporada com o seu clube lá na China. Na verdade, o clube chinês estava fazendo pré-temporada, salvo engano, nos Emirados Árabes. Então, assim, se fosse para fazer uma estimativa, eu acho que o Marcelo Moreno pode estrear no dia 1º de março, que é um jogo que o Cruzeiro tem no Mineirão contra o Uberlândia, que é uma boa oportunidade para ter um público legal no estádio e também uma ideia aí para tentar bombar, o sócio torcedor, que a propósito deve ser lançado nas próximas horas, A informação do Samuel Venâncio aí no Twitter, ele que é setorista do Cruzeiro para a Rádio Itatiaia, já informou que nas próximas horas o Cruzeiro vai divulgar aí as categorias do sócio, que já tem até nome, e vai divulgar aí valores. Tem até um papo que vão fazer um sócio unificado ali pro setor amarelo, atrás do gol que fica do lado direito da transmissão, onde tradicionalmente a torcida do Cruzeiro se concentra mais, e aí devem fazer uma categoria única, tanto para quem fica no superior quanto no inferior. Mas enfim, o sócio vai ser divulgado em mais detalhes e a gente aborda isso amanhã, na quinta-feira, enfim, quando for lançado a gente traz mais detalhes aqui, até porque eu já falei, pretendo fazer esse sócio voltar a comparecer a todos os jogos do Cruzeiro. Mas é irônico, que no mesmo dia que o Marcelo Moreno acerta a vinda para o Cruzeiro, o Fred acerta sua rescisão na Justiça do Trabalho. O Cone conseguiu uma liminar, para essa liberação, e nesse momento o Fred é um atleta livre para acertar com qualquer outro clube. O Cruzeiro pode até pedir, caçar essa liminar, mas acho que o Cruzeiro não vai pedir, não está pagando salário, ninguém quer que o Fred fique aqui mesmo. Então o Fred pode ir para onde quiser, certamente vai para o Fluminense, já deve ser anunciado nas próximas horas, no mais tardar nos próximos dias. Mas com relação aos valores que o Cruzeiro tem que pagar ao jogador, isso ainda não tem acordo. É uma situação parecida com a do Thiago Neves, O atleta consegue a liberação, mas o acordo para o valor que vai ser pago e a forma de pagamento ainda vai ser definido em próximas audiências na Justiça do Trabalho. O pessoal do Globoesporte.com até noticiou de uma forma bem sensacionalista, que o valor aí que o Cruzeiro teria que pagar ao Fred pode chegar a 75 milhões de reais. Isso seria considerando o pagamento da multa rescisória de 50 milhões que existia, por exemplo, se um clube quisesse contratar o Fred, a multa dele era 50 milhões de reais. A tendência é que haja um acordo. O que o Cruzeiro vai ter que pagar ao Fred é muito dinheiro, sim, mas muito menos que isso. Fazendo aqui um cálculo muito por cima, Eu acho que vai ficar nessa faixa aí de uns 20 milhões de reais que o Cruzeiro vai ter que pagar ao Fred. Por quê? Se a gente somar mais de 2 anos sem pagar direito de imagem, que o Cruzeiro não pagou em nenhum mês para o atleta,
são aí nada, quase 6 meses já de salário atrasado, considerando os meses do ano passado, o 13º, férias e o início desse ano. Tem também a questão do FGTS, que não está sendo pago, e também a questão da multa ao Atlético, que ainda não está definido se tem que pagar os 10 milhões ou não, mas se tiver que pagar, é o Cruzeiro que vai pagar, porque assim foi assinado quando o atleta foi contratado. Então eu acho que somando isso aí, no final das contas, o Cruzeiro vai ter que pagar mais de 20 milhões de reais ao Fred, sim, o que é um absurdo. Mas isso obviamente vai ser parcelado, até porque o Cruzeiro nem tem condição de pagar isso agora. Mas enfim, vamos aguardar as novidades aí. O fato é que o Fred está livre, não é mais atleta do Cruzeiro, pode jogar onde quiser, e o que o Cruzeiro tem que pagar para ele é só o futuro que vai nos dizer. O senhor Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, mesmo afastado do clube, ele continua fazendo merda e ele continua nos atrapalhando, né? Vazou um vídeo dele ontem nas redes sociais, que aparentemente foi gravado ali por um motorista de aplicativo, né, tipo Uber, em que o Wagner critica lá os altos valores que são praticados no mercado do futebol, e ele cita de uma forma bem agressiva, digamos assim, o zagueiro Dedé, né, que ganhou mais de 50 milhões de reais do Cruzeiro sem jogar, enquanto estava tratando suas lesões, e diz que o clube nem consegue vendê-lo hoje porque o Dedé não passa em exame médico de clube nenhum, porque tá todo fudido. Essas são palavras do ex-presidente Wagner Pires. O Cruzeiro divulgou hoje uma nota de repúdio, né, a essas afirmações, deixando bem claro que o Wagner Pires não fala em nome do Cruzeiro, reforçando que o Dedé está bem fisicamente, apto a jogar pelo Cruzeiro ou por qualquer outro clube do mundo. Eu achei que foi importante o Cruzeiro se manifestar dessa forma, porque esse tipo de declaração do Wagner, ela tem um potencial para atrapalhar ainda mais a nossa situação, porque hoje, se o Dedé quiser entrar na Justiça do Trabalho como tantos outros fizeram, ele pode. O Cruzeiro tem vários meses de salário atrasado com ele e pode ser um problema a mais. E ontem, né, a gente estava discutindo até na live sobre a possibilidade de uma reintegração, porque o Marcelo Moreno falou isso, né, que iria tentar convencer o Dedé a seguir no Cruzeiro, e no mesmo dia vem uma dessa do ex-presidente Wagner. Assim, é realmente impressionante como esse grupo do Wagner Pires, essa família União, os caras estão tentando destruir o Cruzeiro de todas as formas, por todos os meios, né? Até ir conversando fiado com o motorista de aplicativo, o cara tem que fazer algo que potencialmente atrapalha o ambiente do clube. Eu entendo que a imprensa dê espaço para esse tipo de camarada, mesmo que hoje ele não seja ninguém dentro do Cruzeiro, porque ele ocupou um cargo muito importante por 2 anos. Ele foi o presidente do Cruzeiro na maior devassa que um clube sofreu na história do futebol brasileiro. Eles quase acabaram com o Cruzeiro. E não tem como um personagem como esse não ser interessante, né, ou não ser ouvido pela imprensa. É natural que se tenha espaço para esse tipo de camarada. E eu nem acredito que eu vou falar isso, mas eu acho que o Wagner deveria aprender com o Itair Machado, porque foi o seguinte: já tentaram destruir o Cruzeiro, quase conseguiram, mas pelo menos o Itair Machado calou a boca e sumiu, né? Enfiou em algum buraco no inferno e não tá toda hora enchendo o saco. E o Wagner Pires não, é toda hora conversando fiado por aí e enchendo a porra da paciência. Por que não some? Outra notícia ruim que surgiu aí nas últimas horas no Cruzeiro foi a respeito do Vitor Roque. O garoto que tinha 14 anos quando foi contratado pelo Cruzeiro na temporada passada junto ao América, na época deu um imbróglio danado, o América denunciou o Cruzeiro por aliciamento, chegou no final, o Cruzeiro e a América fizeram um acordo, cada um ficou com metade dos direitos do atleta e o Vitor Roque seguiu no Cruzeiro. Mas agora veio a informação de que o André Cury, né, empresário de jogadores, recebeu 500 mil reais do Cruzeiro por agenciar essa transferência do Vitor Roque do América para o clube. E pelos regulamentos da FIFA é proibido que seja remunerado qualquer ação, né, de intermediário de transferência para menores de idade. Ou seja, a transferência de alguém de menos de 18 anos, você não pode pagar esse intermediário. E o Cruzeiro resolveu, de forma muito benevolente, dar 500 mil reais para o André Cury, que não foram pagos até o momento. Aí a gente já entra num outro ponto, né? Vocês lembram que o André Cury estava abrindo a boca para reclamar aí, falando que o Cruzeiro devia mais de 12 milhões de reais para ele em várias negociações que ele intermediou e que o clube não pagou? E nessa hora a gente entende por que o pessoal do Conselho Gestor falou que não ia pagar nada para o André Cury até que se fosse resolvida a situação, até que se fosse concluída, né, a investigação, o inquérito lá do Ministério Público e da Polícia Civil. E eu acho que o Cruzeiro está certíssimo, porque da mesma forma que esses 500 mil foram numa transação ilegal, quem garante que as outras transações, os outros valores que
que o André Cury alega ter a receber também não sejam em negociações irregulares. Esse é só mais um caso que deixa claro como era estranha essa relação, né, do André Cury com a antiga diretoria do Cruzeiro, esses 2 anos bizarros que a gente viveu aí, 2018 e 2019, e só um questionamento interessante. Vocês acham que o André Cury não sabia, né, ele sendo um grande agente do futebol mundial, ele não sabia que não poderia receber uma intermediação por um jogador de 14 anos? É sério? Vocês acham que esse cara não conhece a lei? Enfim, cara, são muitos indícios de que tem coisa errada nessa história. Agora vamos torcer para que seja bem feita aí a apuração pelos órgãos responsáveis e que definitivamente, se o Cruzeiro tiver que pagar esses valores, que pague, que se parcele, para que se pague um dia, para que a gente cumpra com os nossos compromissos. Agora, se não tiver que pagar também, que as pessoas que tomaram dinheiro do Cruzeiro sejam responsabilizadas e punidas. E só para fechar com 2 notícias rápidas. O meia Rodriguinho, né, assinou com o Bahia, fez contrato de 2 anos por lá. O Cruzeiro mantém 20% dos direitos econômicos do atleta. Então, se porventura o Rodriguinho se destaca e for vendido aí para o exterior nessa temporada, coisa que eu duvido muito, o Cruzeiro pode até receber uma mixaria por ele. Mas vale ressaltar, o Cruzeiro deve ainda salários atrasados ao Rodriguinho. Ele abriu mão do que tinha a receber até o fim do contrato, mas os atrasados ainda vão ser pagos. E a dívida do Cruzeiro com o Pirâmides, né, clube egípcio que vendeu o atleta pra gente, essa dívida também segue existindo. O Cruzeiro vai ter que resolver então com os africanos, tá? E a outra notícia é a respeito do time feminino do Cruzeiro, que jogou nessa segunda-feira contra o Santos, perdeu por 2-0 lá na Vila Belmiro. Muito destaque pro público, né? Quase 8.000 pessoas compareceram ao jogo. E se tem uma derrota que a gente pode aceitar sem grandes lamentações, é para esse time do Santos, que é melhor que o do Cruzeiro, é muito mais experiente também. O Cruzeiro tá em 7º lugar na tabela, com 6 pontos ganhos, né? Tá dentro ali da zona de classificação ainda. E o próximo jogo vai ser contra o Palmeiras, no dia 29 de fevereiro, lá no Sesc Venda Nova. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!